base no gráfico a seguir, que representa as curvas de solubilidade de 5 substâncias em água, analise as afirmativas. Dado a densidade da água, 10 graus e a 50 graus é 1 kg por litro. Primeira, a dissolução do nitrato de sódio em água é um processo endotérmico. Nitrato de sódio é esse sal aqui, olha, o NaNO3. E o que significa, analisando as curvas de solubilidade, falar que ele é um sal de dissolução endotérmica? Isso quer dizer que à medida em que eu aumento a temperatura dele, a solubilidade dele também aumenta. E perceba no gráfico que a curva do nitrato de sódio ela é crescente, ela é ascendente. Então a primeira afirmativa está certa, tá? Já, por exemplo, o sulfato de cério, que é aquele sal lá da curva azul clarinha, ele é um sal de dissolução exotérmica. À medida que eu aumento a temperatura, a solubilidade dele cai. 2. Na temperatura de 20, é possível solubilizar iguais quantidades de matéria em mol de nitrato de potássio e cloreto de potássio em água. Então, ele está me falando a 20 graus, está aqui. Vamos procurar o nitrato de potássio e o cloreto de potássio. Então, olha, 20 graus. Nitrato de potássio é a curva verde. Cloreto de potássio é a curva roxa. E perceba que a solubilidade dos dois na temperatura de 20 graus é a mesma, em gramas. Mas esses sais, é óbvio que eles têm a massa molar diferente. Então, falar que eles têm a mesma solubilidade em massa, com certeza eles não vão ter a mesma solubilidade em mol, tá? Do tipo, a solubilidade deles é aproximadamente 30. Se eu analisar a massa molar do nitrato de potássio, eu vou ver que 30 gramas vai ter uma certa quantidade em mol. Se eu ver a massa molar do cloreto de sódio, 30 gramas vai ter uma quantidade totalmente diferente em mol do nitrato de potássio. Então a afirmativa 2 está errada. 3. Para preparar uma solução saturada de cloreto de potássio em 500 ml de água a 70 graus, seria necessário dissolver aproximadamente 250 gramas do sal no solvente. Então vamos lá. 70 graus está aqui. Cloreto de potássio é o KCl. E a solubilidade dele nessa temperatura, olha lá, ela é de 50 gramas de KCl para cada 100 gramas de água. Como a densidade da água é 1, então falar 500 ml é a mesma coisa que falar 500 gramas. Ou seja, se eu tiver 500 gramas de água, quanto do sal dá para dissolver? Aí fazendo essa continha aí dá 250 gramas de KCl. Ou seja, a terceira está correta. Vamos ver a 4. A dissolução de uma amostra de sulfato de cério 3 em uma quantidade adequada de água, de forma a se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea com maior temperatura de ebulição em relação à água pura. Essa afirmativa 4, ele usou o sulfato de cério, mas podia ser qualquer sal. Se eu preparar uma solução adicionando uma certa quantidade de um sal qualquer em água, e essa solução preparada for insaturada, né? Ou seja, não tiver corpo de fundo, mas o sal estiver dissolvido, a temperatura de ebulição vai ser maior em relação à da água pura, tá certo? Quando a gente coloca um soluto em um solvente, isso aumenta a temperatura de ebulição da solução, tá? Em relação ao solvente puro. Então essa 4 é conceitual. 5. Dissolvendo-se completamente 1 mol de cada um dos 5 sais mencionados no gráfico em 5 amostras de água de mesmo volume, de forma que cada amostra de água recebesse apenas um dos sais, obter-se-iam 5 soluções com igual pressão de vapor a uma mesma temperatura. Então isso aí é assunto de propriedades coligativas igualzinho à afirmativa 4. Tá? Se a gente preparasse uma solução, né, com o mesmo volume de água e 1 mol de cada um dos 5 sais, lembra que os efeitos coligativos eles dependem da quantidade em mol mesmo de partículas. Só que existem sais que têm
diferentes quantidades de íons na estequiometria. Por exemplo, essa afirmativa 5 ela só está errada por causa do sulfato de cério. Porque olha só o que eu estou querendo dizer. O NaNO3 ele dissocia em Na+, e NO3-. Então tem um cátion para um ânion. O KNO3, a mesma coisa, K+, NO3-, um cátion para um ânion. O NaCl, Na+, Cl-, um cátion para um ânion. KCl, K+, e Cl-, um cátion para um ânion. Então, esses quatro teriam a mesma pressão de vapor. Agora, o sulfato de cério, Ce2, SO4, 3, quando ele dissociasse em água, ele forma os íons Ce, sério 3+, e sulfato, SO4, 2-. E balanceando fica 2 sérios para 3 sulfatos. Ou seja, 1 mol desse sulfato de cério na água ia fornecer para a gente uma cacetada de íons. Então, com certeza, ele já teria uma pressão de vapor diferente dos outros. Então, a 5 está errada só por causa do sulfato de cério. Tá? E 6, uma solução saturada de nitrato de potássio a 50 graus deve apresentar concentração de aproximadamente 8 mol por litro. Então, nitrato de potássio é o KNO3. A 50 graus. Então, vamos lá no gráfico. 50 graus, KNO3. Então, vamos ver a solubilidade dele. A solubilidade dele é de 80 gramas para cada 100 gramas de água. Então, se eu tenho 80 gramas para cada 100 gramas de água, é o 100 ml de água, para 1000 ml de água, a gente teria, obviamente, aproximadamente 800 gramas do nitrato de potássio, KNO3. Então, dá 800 gramas de KNO3 para 1000 ml de água. Tá? Só que essa questão, ela podia ter comentado uma coisa aqui que ela não comentou, então, na minha opinião, ficou meio esquisito, né? Porque eu não tenho 800 gramas de KNO3 para 1 litro de solução. Eu tenho 800 gramas de KNO3 para 1 litro de água. Mas se ele não me falou nada sobre densidade possível da solução, a gente vai considerar que eu adicionei esse soluto no solvente e não teve uma variação brusca de volume. E aí, eu vou na tabela periódica, vou analisar a massa do nitrato de potássio. O O é 16, né? E vezes 3 dá 48. 48 com 14 do nitrogênio dá 62. Com 39 do potássio, 101 gramas. E 800 dividido por 101, que é a massa molar, eu continuo na sua frente, vai dar aproximadamente 8 mols em 1 litro de água, né? Não de solução, mas a questão considerou isso. Então, a 6 também está correta. Então, corretas são 1, 3, 4 e 6. Então, olha lá, resposta letra C. Mas também se a gente viu que a 1, a 3 e a 4 estão certas, só podia ser letra C.